O mistério continua em que ilha esses personagens e esses dinossauros mutantes estão no mundo de Jurassic World. Bom, hoje iremos debater algumas coisas, algumas hipóteses, né, e também o que nós temos aí de fato, né, das imagens do Jurassic World, envolvendo também algumas coisas que foram apresentadas no trailer sobre esse lugar misterioso que não dá para ter certeza ainda de onde está se passando. Bom, para começar, muito do trailer e do que nos foi divulgado nos diz respeito a uma ilha, talvez até conhecida já do Jurassic World / Jurassic Park, que seria a Ilha Sorna. Muitas informações tudo dá a entender que parece muito a Ilha Sorna, a ilha que não foi explorada por tantas pessoas, em que só os cientistas, né, e pessoas que já estavam envolvidas no projeto do Jurassic Park estavam e era uma ilha, né, que ninguém sabia o que acontecia direito nela, mas rolavam muitos experimentos e muita clonagem de dinossauros e muitas outras coisas que fizeram muitos dinossauros esquisitos, né? E é uma ilha que ela é conhecida, a Ilha Sorna ela é conhecida por ser uma ilha de muitas criaturas bizarras e principalmente de dinossauros muito perigosos. Porém, quando você olha no trailer de Jurassic World Rebirth, quando você tem aquela visão panorâmica de toda a ilha, aquela visão geográfica da ilha, os monumentos, né, as estruturas, quando você olha as planícies e as montanhas, as pedras, as rochas, as vegetações, quando você olha tudo aquilo, você pensa em Ilha da Caveira, você pensa em Kong Ilha da Caveira. Eu já falei algumas vezes aqui no canal isso, principalmente na minha primeira análise do trailer de Jurassic World, e é inevitável isso, parece até mesmo que vai ser um crossover de Jurassic World com Monsterverse, né? Inclusive já rolaram até rumores há um tempo atrás, inclusive, de que iria existir um crossover. Eu acredito até que isso seja só uma inspiração e que vai ter muita referência, porque nos últimos anos, se tem algo que estava em foco e de grande relevância, né, estava na moda, no hype, eram os filmes de monstros gigantes que envolviam o Godzilla e o Kong, né, pelo Monsterverse. Eu acredito que eles vão seguir meio que nessa pegada, né, de não ser mais aquela franquia que foca só no realismo dos dinossauros, mas também uma franquia que ela chuta um pouco balde, né? Até porque o último filme, que tinha muito do realismo dos dinossauros, acabou sendo um fracasso de crítica e em outros meios. Então por isso até mesmo que vai ter um dinossauro que é um alienígena xenomorfo. Segundo algumas teorias, além dela ser uma ilha que ela está perto da costa do Equador, ela bate com muitas das informações de ilhas que a gente já conhece, como a própria Ilha Sorna mesmo, das ilhas que ficam próximas, né, ao Jurassic Park. Porém, como alguns vazamentos indicam, pode ser que ela seja uma nova ilha, como uma nova ilha onde rolaram os primeiros experimentos, e que talvez depois desses primeiros experimentos, esses primeiros testes, talvez essa ilha tenha sido evacuada, né? Ela tenha tido algum grande problema, que talvez tenha sido esse dinossauro xenomorfo gigantesco, esse dinossauro mutante bizarramente grande, que parece mesmo um titã, um kaiju. Talvez esse tenha sido o primeiro grande erro que gerou talvez um evacuamento da ilha, a ilha foi abandonada talvez, e depois todo o equipamento, todas as experiências, né, elas foram mais centralizadas na Ilha Sorna para a criação logo do Jurassic Park em uma ilha já mais próxima até mesmo, né, uma realocação talvez das equipes da própria Engen. Porém, há muitas coisas que pelo menos na minha cabeça me deixam em dúvida, e que principalmente envolvem essas instalações, né? Você vê que tá tudo abandonado, mas quando você olha, por exemplo, algumas outras cenas, principalmente a cena em que o dinossauro mutante ele está preso, ou até as cenas das cápsulas onde tem aqueles embriões e o Velociraptor de duas cabeças, você percebe que não são lugares que parecem estar abandonados há tanto tempo. Você não vê poeira, você não vê teias, você não vê os vidros rachados ou vazios, assim como tinha no Jurassic Park 3. Lá parecia mesmo que a ilha estava há muito mais tempo abandonada. Aqui parece que a ilha ela está parcialmente vazia, né, de seres humanos, porque de dinossauros ela está lotada, mas parece que uma parte dela ainda estava em uso há não tanto tempo assim. Claro que muito bem esta ilha pode acabar sendo a Ilha Sorna, né, por resultado final, né, das conclusões no filme, eles podem dizer isso. Porém, uma dúvida muito grande que vai perdurar durante a franquia é se esse filme lançar e dentro dessa Ilha Sorna não houver uma carcaça, um esqueleto ou até mesmo o próprio em carne viva, o Spinosaurus clássico, né, do Jurassic Park 3, ou outras criaturas, ou o próprio viveiro gigantesco, a gaiola dos pterodáctilos, ela não estiver lá.
Podem até mesmo haver muitos indícios de que essa seja a Ilha Sorna, mas muitos outros indicam que não seja uma nova ilha, uma terceira ilha. Como dizem, né, o sítio A sendo a Ilha Nublar, o sítio B sendo a Ilha Sorna, e talvez esse seria, talvez mesmo, o sítio C ou até sítio D, eu já ouvi falar nisso, ou muitas teorias e muitos rumores. Eles fogem um pouco do que temos mesmo palpável, mas são hipóteses, né? Eu acredito, assim como opinião pessoal, que essa ilha é uma ilha diferente, não é nenhuma das que nós já conhecemos. Porque em nenhum outro Jurassic Park, quando a gente tinha essas visões amplas dos lugares e das ilhas e dos lugares paradisíacos do Jurassic Park ou do Jurassic World, em nenhum momento a gente via esses tipos de planícies, esses tipos de vegetação, de ambiente. Sempre era uma coisa mais composta, uma ilha com poucas divisões, era mais uma ilha que ela tinha montanhas muito grandes, com uma névoa mais densa e com matas muito maiores. E essa seria a primeira vez que a gente vê um lugar do Jurassic Park que remete muito aos cenários da Ilha da Caveira. E por curiosidade ou não, agora só fazendo um quesito de comparação mesmo, Kong Ilha da Caveira foi alocado, na verdade, as locações que foram usadas para as gravações de Kong Ilha da Caveira eram, entre elas, o Vietnã, o Camboja e algumas áreas lá da Austrália e tal, para você fazer todo aquele cenário paradisíaco. E por comparação, o que eu quero fazer aqui? É uma informação que foi vazada, eu não me lembro muito bem se foi vazada ou foi divulgada quando estavam acontecendo as gravações de Jurassic World Rebirth no final do ano passado, que envolviam regiões da Tailândia. E era só essa informação. Porém, quando você pega o mapa do mundo mesmo, ali onde fica a Tailândia, onde fica o Vietnã e o Camboja e etc., você repara que essas regiões não estão muito longes umas das outras. Então provavelmente será um novo lugar, não será nada que já foi apresentado nos filmes de Jurassic Park, até porque se é um renascimento, uma nova era, uma nova leva de filmes que vai contar com lugares diferentes, vai adicionar um novo contexto para que os dinossauros, para que a história flua em um novo lugar. É de se imaginar que um lugar novo seja apresentado, e que esse lugar novo vai se assemelhar muito à Ilha da Caveira, até porque os locais onde isso foi gravado, onde todas essas cenas e talvez até o filme todo, o grande plot do filme tenha sido gravado nesse lugar paradisíaco que fica na Tailândia, que eu já trouxe vídeos lá atrás para noticiar, para falar sobre esse lugar, que eu imaginava que seria a própria Tailândia, que não que seria uma ilha diferente, até que poderia ter sido a Ilha Nublar ou a Ilha Sorna, mas não que fosse uma ilha diferente de tudo.